Fala pessoal, tô curtindo um jazzinho aí? Muito bem, meus caros, estamos na nossa terceira live mentoria, deixa eu ajeitar aqui que tá meio tortinho esse negócio. Acho que agora deu uma melhorada, né? Nossa terceira live sobre o quê? Liderança, não é? Nós começamos na primeira live, só fazer aqui uma relembrança. Na nossa primeira live nós comentamos uma frase muito legal, muito importante desse livro aqui, dita por Peter Drucker, atribuída a Peter Drucker, sobre a importância, o que é exatamente a liderança, o ser líder, que é buscar um crescimento, em resumo, buscar um crescimento além do que nós estamos acostumados a fazer, não é? Então, quando você tem essa busca, você está construindo a sua liderança. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Só para ficar uma coisa mais suavezinha. Legal. Então é olhar um horizonte mais amplo, querer subir mesmo na escada da sua evolução pessoal, do seu crescimento pessoal. Isso na primeira live. Na segunda, nós introduzimos quais são os passos, que eu enumerei 4, não é? Quais são os passos necessários que todo líder deve dar, não é? Já que são passos, todo líder deve dar esses passos para construir a sua liderança. Então isso é super importante, que a gente entenda que a liderança não cai do céu, não brota da terra, ninguém nasce líder, a gente comentou isso também. Você pode nascer com algumas características de liderança, mas isso não faz de você um líder. Você então precisa treinar, estudar, você precisa orientar as tuas energias, orientar as tuas ferramentas pessoais e as ferramentas que você vai adquirindo na vida, seus cursos, suas capacidades intelectuais, suas capacidades morais e espirituais, enfim, você precisa orientar tudo aquilo que você tem nas mãos, que Deus te dá, não é, como ferramenta de crescimento, você precisa orientar tudo isso em uma direção, e essa direção tem um nome, chama-se liderança. E é claro que eu faço uma pegada bem mais ligada ao mundo corporativo, porque, enfim, é um dos ambientes onde se mais necessita de liderança nos dias de hoje. Tem um ambiente que necessita mais ainda do que o ambiente corporativo. Você sabe qual é? Te dá aí uma chance de pensar. Se você falou o ambiente político, você acertou na mosca. Nunca precisamos tanto de liderança no mundo da política. Mas aí é uma outra história, ou não, né? É liderança. A gente vai falar disso em um outro momento. E está bem próximo desse momento chegar da gente comentar sobre a liderança. Chegou alguém aqui? Deixa eu dar os créditos aqui. A Ana Beatriz. Olá, Ana Beatriz. Seja bem-vinda à nossa live. Tudo bem com você? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda. Nós estamos na terceira live, Ana Beatriz. Começamos a semana passada, são 2 por semana, toda terça e quinta, 4 horas da tarde. Então, a gente vai falar sobre uma continuidade dos passos que o líder precisa entender que tem que seguir. Então, já falamos do primeiro passo na live passada. O primeiro passo é a autoconscientização. E a gente dividiu a autoconscientização em 4 momentos, em 4 elementos, em 4 atores. Chame do jeito que você quiser, mas o primeiro passo, que é a conscientização,
ela tem essa divisão para facilitar na hora de um treinamento, de uma mentoria, para facilitar na hora de uma live, não é? De você entender exatamente do que o líder precisa. Então, ele precisa do passo número 1, que é a conscientização. E a gente divide em autoconscientização, conscientização de si, conscientização do outro. Lembra, eu preciso entender quem eu sou para poder entender quem o outro é. Ou, em outras palavras, para ser mais sucinto, eu preciso entender sobre mim, eu preciso liderar a mim primeiro para depois querer liderar as outras pessoas. Eu acredito que faça sentido para você. Nelly Macedo, olá Nelly Macedo, seja bem-vinda também. Então eu acredito que faça sentido primeiro conhecer a si para depois conhecer o outro. Primeiro consertar-se, arrumar-se para depois querer fazer isso no outro. Então o líder precisa de uma autoconsciência sobre si mesmo para desenvolver a consciência sobre o outro, que vai ser o seu liderado. Então aí você imagina alguém que é um gestor, um gerente, um diretor, um encarregado, alguém que lidere outras pessoas. Ela precisa minimamente conhecer sobre si, conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que a irrita mais, para fugir desse tipo de irritação. Quais são os seus pontos fortes, aquilo em que ela é muito boa, que ela pode dividir esse ponto forte com os seus liderados. Então precisa conhecer-se e depois conhecer o outro. Qual é o ponto forte do outro, quais são os pontos fracos do outro, quais são as potencialidades do outro. E aí tem alguns elementos que eu não vou esmiuçar aqui, porque não dá tempo, aqui não é um treinamento, é uma mentoria online, não é? Mas existe dentro desse primeiro elemento do primeiro passo alguns conhecimentos que nós precisamos desenvolver num treinamento, por exemplo, se assim acontecesse, mas se nós estivéssemos num treinamento. Por exemplo, você conhecer o seu temperamento. Você sabe qual é o seu temperamento? Fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Você sabe qual é o temperamento dos seus liderados? Você sabe, como eu já falei, o ponto forte e o ponto fraco. Não é? A análise SWOT, talvez se você for do mundo da administração, do mundo do marketing, você vai conhecer essa ferramenta que é excelente e a gente usa nos treinamentos, a análise SWOT, seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que você pode gerar, ganhar no mercado e aquilo que você precisa se defender do mesmo mercado, não é? Então, Ana Beatriz, Nelly Macedo, enfim, vocês podem fazer as suas perguntas aqui na live ou mandar essas perguntas por mensagem que eu respondo ou na próxima live ou nessa mesma live, se você fizer aqui mesmo, ou ao longo de algumas das postagens, tá? Então, só para fechar o raciocínio que a gente abriu na semana passada. Então, a autoconsciência de si, do outro. Terceiro elemento, conscientizar-se sobre o mercado onde a sua empresa está inserida. A sua empresa, ela não é uma ilha, ela vive num mercado. Daqui a pouco a gente fala do quarto elemento, que é a sociedade. Mas ela vive num mercado cheio de regras. Regras, inclusive, que podem mudar. Por exemplo, uma política econômica pode mudar. Não é? A inflação, os preços, o aumento do dólar, tudo isso pode mudar. Uma crise política, tudo isso pode mudar. E é claro que, estando no mercado da empresa, a empresa vai sofrer consequências com isso. Consequências que podem ser positivas e negativas, é claro. A inflação caiu, o dólar caiu, você depende de compra de insumos estrangeiros, então o dólar caiu para você, maravilhoso. Né? A política está de vento em popa, a economia está excelente, inflação baixa, então você se beneficia positivamente. Ok? Então você precisa tomar consciência sobre o teu mercado. E o quarto elemento, você precisa tomar consciência sobre a sociedade, onde você também está inserido, você como profissional, seus liderados e a sua empresa. Porque a sua empresa não vende para outra situação a não ser para outras pessoas, não é? Mesmo que você faça B2B, negócio com outras empresas, as outras empresas têm os seus gerentes, os seus gestores, os seus diretores, os seus donos, é com eles que você faz a sua relação comercial, não é?
Então você precisa entender para onde anda a sociedade, para que caminho a sociedade está tomando, né? Então o comportamento do consumidor é o principal elemento, talvez, da sociedade que você precisa conhecer. Para onde está andando o comportamento do consumidor? Você sabe? Verdade, uma pergunta mesmo assim, a queima-roupa. Você que trabalha numa empresa, sabe para onde anda o teu consumidor? O comportamento de compra do teu consumidor? Os valores do teu consumidor? Você sabe para onde eles andam? Isso aí é super importante para quem lidera principalmente. Olá, Zaveta, é isso? Trap? Zaveta, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa mentoria online. Então, eu fecho o primeiro passo, que é exatamente este de conscientizar-se, a autoconscientização de si, do outro, que é o seu liderado, conscientizar-se sobre o mercado, sobre a sociedade. 4 elementos num único passo. Não é? Adonis Silva, é isso? Seja bem-vindo, meu caro. Nós estamos falando sobre liderança, sobre formação de liderança e de líderes. Se você faz parte desse universo, você não é um líder, mas deseja ser, você está no lugar certo aqui na nossa mentoria online, que acontece toda terça e quinta-feira, no mesmo horário, 4 horas da tarde, em 30 minutos, 40 minutinhos, a gente demanda assuntos sobre liderança que você pode aproveitar já no mesmo dia ou no dia seguinte na empresa onde você trabalha, ok? Legal? Primeiro passo do líder, qual é? Conscientização de si, do outro, da sociedade e do mercado. Vou abrir um parênteses aqui, fazer um merchan do meu próprio, eu ia chamar de canal, né? Do meu próprio perfil. Do meu próprio perfil aqui, @sigolider360. Se você me segue, você vai ver, já está vendo, começou agora de manhã, já está vendo uma leva de postagens falando sobre o quê? Feedback. Então esta é a semana que eu elegi, a semana do feedback, até sexta-feira. Você vai ter inúmeras postagens falando, dando dicas, dando orientações, aquelas regrinhas de ouro sobre como dar e receber feedback. Você, principalmente você que é líder, mas se você é liderado, manda para o teu líder, faça com que ele veja essas postagens de alguma forma, porque tem muita dica fácil, rápida, fácil de pegar e aplicar no dia a dia da empresa. Tá? Então acompanha, curta, comente, coloque suas perguntas por lá que eu vou responder com muita precisão. Respondo lá por escrito e respondo também ao longo da programação das nossas lives, tá bom? Então, semana do feedback, e também a gente vai ter um dia ou vários dias aqui na nossa live online, na nossa mentoria online, para falar sobre feedback, tá bom? Continuando, já demos o nosso primeiro passo, vamos dar o nosso segundo passo? Qual é o segundo passo? Super importante para aquele que está construindo a sua carreira de líder ou está fazendo uma transição, já é um líder, já é um diretor, um gestor, um gerente, um encarregado, já é um líder, mas sabe que precisa se orientar para o mercado 4.0, o mercado digital, esse mercado volátil que muda constantemente, altamente competitivo, altamente cobrador, né? Cobra-se muito de quem está nesse mercado. Então, se você está nessa transição, de alguma forma, você precisa melhorar a tua liderança, atualizar a tua liderança, e é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa mentoria online. Segundo passo, qual é? Segundo passo é aprender a tomar as decisões corretamente, é claro. Esta é uma das grandes prerrogativas de todo líder. Todas as empresas contratam alguém para que esse alguém ajude a empresa a fazer com que ela cresça, não é? Então, todos que são contratados, todos que lideram, precisam saber tomar as decisões corretas. E mais, precisa ensinar os seus liderados, ou seja, delegar aos seus liderados, que eles também tomem as suas decisões corretamente.
Afinal de contas, o líder não é onipresente, não é? Ele não está em todos os lugares, não é? Ele não é onisciente, ele não sabe tudo aquilo que está passando na cabeça dos liderados. Então, os liderados precisam também serem treinados para que possam tomar as suas decisões no dia a dia. A gente não está falando aqui de grandes decisões, decisões assim que vão colocar em xeque a existência da empresa. Claro que existem essas decisões, mas essas decisões não acontecem todos os dias, não é? Então, se você tem a missão de liderar, você precisa saber tomar as decisões corretamente e ensinar que essas decisões sejam tomadas corretamente também pelos seus liderados. Então, o que você vai fazer no segundo passo? Você vai estudar dados, informações e conhecimento. São os 3 elementos que formam a tomada de decisão. Vamos lá de novo? Para tomar decisão, que seria o quarto momento, a quarta etapa, você não pode chegar pela quarta etapa, correto? Você tem que passar pela primeira, pela segunda e pela terceira. Primeira etapa, coletar dados. Também a gente não vai se aprofundar porque não dá tempo, não é? Mas é para você saber que existem esses passos. Então, tomar decisões, passo número 2, e dentro da tomada da decisão, para construir a tomada de decisão correta, firme, com o mínimo de perigo possível. Talvez você não consiga eliminar 100% do perigo, mas com o mínimo de perigo possível você precisa coletar dados, organizar esses dados em informação, estudar essas informações, organizar essas informações, separar aquilo que te serve daquilo que não te serve agora ou que nunca vai te servir. É uma questão de organização. Coletou os dados? Vai organizar os dados em informação. Organizou os dados em informação? Então não são mais dados, são informações. Está organizado, são informações. Evoluiu, subiu de patamar. Ganhou uma importância maior. O que você vai fazer com as informações? Vai estudar essas informações. É isso aí. Você vai estudar as informações. Ana Beatriz, Neri Macedo, Traps Aveta, Adonis Silva, você vai estudar essas informações. Daí porque o cargo de liderança é um cargo altamente estratégico, não é um operacional, percebe? Então, as tomadas de decisões dos grandes empresários, das grandes empresas, as tomadas de decisões dos políticos, dos governadores, presidentes e tal, as tomadas de decisões são feitas com base em dados, informações e conhecimento. Não existe mais aquela de tomar qualquer tipo de decisão na base do chute, na base do achômetro, né, no popular achômetro. Eu acho que é melhor isso. Não tem eu acho que. Não tem nada mais parecido com isso, porque isso é o tempo dos amadores. O mercado hoje não tem espaço para amadores. Claro, eles existem, não é? Mas a tendência é que desapareçam. A tendência é que as empresas, os profissionais de qualidade, eles vão tomando conta do espaço. Por que tudo isso? Ora, porque os clientes estão exigindo isso, porque os parceiros estão exigindo isso, porque os fornecedores estão exigindo isso, porque a sociedade está exigindo isso. Qualidade em tudo, não é? Claro, em algumas sociedades a coisa é mais rápida, em outras é mais lenta, mas não existe essa sociedade que está parada no tempo, ok? Então, vamos tomar agora as nossas decisões com base em dados, informações e conhecimento. Tudo bem, Danilo, mas onde eu encontro tudo isso? Bom, eu vou começar pelo mais tradicional, tá? Onde você encontra dados, informações e conhecimento? Você pode encontrar em livros, nos jornais impressos, nas revistas, você pode encontrar nas bibliotecas, você pode encontrar conversando com pessoas
E agora eu vou falar da coisa mais moderna, né? Você pode encontrar na internet, é claro. Eu sei que você já tinha pensado nisso, né? Encontrar na internet dados, informações e conhecimento para que você possa tomar as suas decisões. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você tomasse a consciência sobre uma coisa. Uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Como usar a internet para liderar melhor? Como usar o meu smartphone, meu computador, o meu tablet para liderar melhor? É fazendo exatamente isso. Vamos começar pelos dados. O que são dados? São elementos que você precisa coletar para que eles façam sentido para alguém. Uma coisa bem simples. Os dados estatísticos sobre eleições. Eleições, não é? O mundo da política. Onde estão os dados sobre os candidatos? Na cabeça dos eleitores, correto? Então, você precisa fazer o quê? Buscar esses dados. E como você busca esses dados? Fazendo uma coleta de pesquisa, uma entrevista, ligando para as pessoas, conversando com as pessoas, mandando um formulário para as pessoas. Então você vai encontrar a opinião das pessoas. A opinião é um dado super, hiper importante. Mas é claro que os dados, eles podem ser em forma de número, eles podem ser em forma de imagem, forma de som, em forma de texto, enfim. Eu quero que você entenda que dados são quaisquer elementos que você precisa de uma ação para coletar. Tainá Dornelas, olá Tainá, seja bem-vinda na nossa mentoria online ao vivaço, aqui no @sigolíder360, e nós estamos falando de construção de liderança, porque eu quero só chamar de canal, mas o nosso perfil, o meu perfil, só fala sobre liderança, construção da liderança, para você liderar melhor a sua vida, a sua carreira, outras pessoas, o mercado, seus estudos. Então nós estamos construindo a liderança, estamos no segundo passo, e dentro desse passo nós já aprendemos que ninguém toma decisões, é o passo número 2, tomar decisões, ninguém toma decisões de forma amadora. Nós tomamos decisões com base em dados, informações e conhecimento. Muito bem, eu coletei os dados, vou lá na internet, baixo uma planilha, faço uma pesquisa de dados sobre desemprego, sobre o comportamento de compra do consumidor, vejo quanto está o crescimento da economia por conta da pandemia, enfim. As necessidades são infinitas, são inúmeras. Tudo depende do teu mercado, depende da tua profissão, depende da tua empresa, depende do teu cliente, onde você está, se na região norte, sul, enfim. As variáveis são gigantescas, são inúmeras, e você precisa, de qualquer forma, em qualquer uma dessas situações, ter dados nas mãos, e a internet é um ótimo veículo. Mas eu falei que os dados, eles são apenas a primeira parte da missão. Qual é a segunda parte da missão? Organizar os dados em informação, correto? Vamos pegar o mesmo exemplo da pesquisa eleitoral. Eu tenho 1 milhão de pessoas pesquisadas. O que eu vou fazer com 1 milhão de respostas? Preciso organizar isso, correto? Senão os números por números, não significam nada. Se eu te mando uma tabela do Excel abarrotada de números, eu vou fazer o que com isso? Você vai pensar. Se os números não estão organizados para um sentido, se eles não estão organizados, se eles não fazem sentido para você, eles não significam nada. Então, usando o exemplo de novo, eu pego esses números da pesquisa eleitoral e vou organizar. Vou organizar por exemplo, quantos homens votaram no candidato X, quantas mulheres votaram no candidato Y. A pesquisa foi feita na região Nordeste, Sul, Sudeste. Então eu vou organizar isso. Quando eu tiver os dados organizados, eu vou ter o quê? Informação. Quando eu tiver informação, eu vou estudar essa informação. Eu vou separar aquilo que me serve, vou dispensar aquilo que não me serve. Às vezes não me serve nesse momento, mas pode me servir lá na frente, então eu boto na gaveta. Eu vou organizar isso de uma forma que eu possa estudar essas informações.
Então vocês já estão aprendendo aqui um conceito super importante de mercado. Dados organizados viram informação. Muito bem, já seguimos para a segunda etapa. Primeira etapa, coleta de dados. Segunda etapa, organização dos dados em informação. Muda de nome, de dados para informação. E agora a gente vai para a terceira etapa, que é transformar essas informações em conhecimento. Agora, me diz aí, como eu transformo informação em conhecimento? Me diz aí. Vou te dar 3 segundos. Estudando. Se você falou estudando, você acertou na mosca. Eu transformo informação em conhecimento estudando. Andréa Viana, olá Andréa, seja bem-vinda. Estamos falando de construção de liderança aqui. Se você pretende ser uma líder ou já é uma líder, você está no perfil certo, que é este aqui, @sigolíder360. Estamos falando passo a passo que um líder, isso desde a semana passada, tá? Um passo a passo de como o líder deve construir a sua liderança. Nós estamos presentes, eu estou presente aqui sempre às terças e quintas, 4 horas da tarde, fora as postagens, né, que ficam circulando aí no meu perfil. Já que você me segue, você vai se deparar com muitas postagens. Inclusive, esta semana é a semana do feedback. As postagens sobre feedback estão aí percorrendo desde mais ou menos das 9, 10 horas da manhã e vai até a noite, até sexta-feira. Muito bem! Então quer dizer que se eu estudar as informações que eu tenho nas mãos, eu vou construir conhecimento? É isso aí, você vai construir. Como eu construo conhecimento? Bom, pode ser através de leitura, pode ser através de uma reunião, um debate, um brainstorming. Já ouviu falar, né? Brainstorming, tempestade de ideias, não é? Então uma reunião, um debate entre pessoas que estão ali trabalhando com você, estudar mesmo, ler, fazer novas pesquisas, cruzar informações, cruzar dados, cruzar conhecimento. Então, de tanto você fazer esses exercícios, a leitura, a reflexão, o debate com outras pessoas, a busca por novos conteúdos, o que você vai ter no final? Você vai ter conhecimento. Então eu vou abrir um parênteses aqui para explicar. Conhecimento não brota do céu, aliás, não brota do chão e não cai do céu. Precisa ser construído. Por isso que um líder, ele precisa ter algumas prerrogativas, como por exemplo, saber buscar os dados, saber organizar esses dados em informação e saber tirar das informações o conhecimento. Ok? Fecha o parênteses. Fecha aspas, aliás. E aí, Danilo, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com o filé mignon, digamos assim, de tudo aquilo que eu fiz até agora? Buscar dados, organizar dados e informações e estudar as informações para obter o conhecimento. Ora, meu caro, minha cara, você vai tomar a decisão a partir de agora. É isso que os líderes precisam saber fazer. Tomar as decisões não na base, de novo, não na base de eu acho que a decisão tem que ser essa. Ou na base do chute, ou na base de alguém me disse que. Ninguém em sã consciência no mercado de hoje, século XXI, 2021, ninguém toma decisões, principalmente decisões que mexem com dinheiro, mexem com as pessoas, mexem com o mercado, né? Uma decisão errada faz com que a empresa possa perder mercado, perder dinheiro, perder clientes, perder colaboradores, funcionários, não é? Então, o que é que pode acontecer? O que é que deve acontecer, aliás? Que o líder saiba tomar as decisões corretamente. Então, liderança não é brincadeira. Se você foi chamado para liderar e ninguém nunca te falou essas coisas, seja bem-vindo, porque essas coisas quase não são ditas por aí. Claro, eu estou falando de um modo geral, não é? Muitos profissionais, bons profissionais, são chamados a liderar, ou seja, são promovidos, viram gerentes, viram diretores, viram encarregados, enfim, são promovidos de alguma forma a liderar outras pessoas e ninguém ensina como liderar.
Se você já passou por essa, você sabe o que eu estou dizendo. Né? E liderança não é uma coisa que nasce com a gente. A gente precisa suar a cabeça, suar a testa, suar a camiseta para buscar a liderança necessária que, de novo, que o mercado espera da gente, que os clientes esperam da gente, que a empresa espera da gente e que os nossos liderados esperam da gente. Ok? Então, não deixe passar a oportunidade de liderar pessoas, mas busque conhecimento para que essa liderança não seja um tiro dado pela culatra. Né? Que você acabe perdendo a oportunidade porque ninguém te ensinou, ninguém te explicou como fazer uma boa liderança, uma liderança frutuosa. Ok? 16h35, eu vou ficando por aqui. Eu comecei um pouquinho mais tarde, 5 minutinhos, né? Então, 5 minutinhos mais tarde também. Na quinta-feira eu volto para dar continuidade a esse assunto. Então, se você perdeu as lives, a live da semana, as duas lives da semana passada, porque está numa sequência, ok, de ideias. Então, você pode assistir lá no meu IGTV. Elas estão lá, né, organizadas pelo nome. Me tornei um líder e agora. Então é o nome da nossa live aqui, né? Eu batizei com essa frasezinha, virei líder e agora. Bom, agora você assiste as nossas lives ou ao vivo, se você puder, como fez aqui o Adonis, a Tainá, a Andréia Viana, a Ana Beatriz. Obrigado pela presença de vocês, como fizeram então esses nobres seguidores. Ou você assiste no canal IGTV do @sigaolider360. Compartilha com as pessoas que estão querendo liderar a sua vida, a sua carreira, seus negócios, seus estudos, a vida política, quem sabe. E compartilha também com aqueles que já são líderes. Tá? Aí um conhecimento de qualidade que você encontra seguindo o meu perfil. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado por terem assistido até aqui. Clebiana, querida Clebiana, amiga Clebiana, seja bem-vinda. Está no finalzinho da nossa live sobre liderança, mas você pode assistir, rever. A reprise fica lá no IGTV e depois de amanhã, quinta-feira, tem de novo, ao vivo, continuamos. Só para a gente fechar, nós começamos a falar sobre as dimensões do que é ser um líder na primeira live, como é importante o líder ter uma visão aberta, o líder saber que ele precisa buscar o seu crescimento, a sua melhoria. Na segunda live nós introduzimos com o primeiro passo, o primeiro de 4, primeiro passo para que um líder construa a sua liderança do zero, que é o seguinte, a conscientização. Então, passo número 1, o líder precisa conscientizar-se. Sobre o quê? Sobre ele, sobre os seus liderados, comportamento e tal, sobre o mercado e sobre a sociedade. Ok? Então, essas 4 etapas no primeiro passo. E hoje, na terceira live, eu estava falando sobre o segundo passo, que é como você toma decisões, porque um líder ele é chamado a diariamente tomar decisões. E nós aprendemos que não se tomam mais decisões de forma madura no mercado de hoje em dia. Okay? O mercado mais competitivo da história da humanidade. Ninguém tomou mais decisão na base do chute. Como se toma decisão? Como nós vimos, em 3 etapas, ou na verdade 4, porque é a etapa final, a tomada de decisão. Etapa número 1, coleta de dados, como eu expliquei. Etapa número 2, organizou os dados, eles viram informação, na etapa número 2. E a etapa número 3 é transformar essas informações em conhecimento através do estudo, através dos debates, através das reuniões, através de brainstorming, através de caminhos que nós conhecemos do dia a dia do nosso trabalho, dos nossos estudos. E aí vem o quarto elemento, que não é o quarto elemento, mas é aquilo que nós estamos buscando, que é tomar decisões. Então, antes de tomar decisão, eu tenho outros 3 elementos,
outras 3 etapas que eu preciso seguir para só aí tomar as decisões. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui e nós nos vemos ao vivo quinta-feira, 4h. Bom, tchau. Vocês gostaram do jazzinho aí que sempre está tocando aí no final? É porque conhecimento é saboroso. Saber e sabor vêm da mesma raiz. Então todo conhecimento, todo saber tem que ser saboroso. Uma musiquinha de fundo, um jazzinho que ninguém de ferro, né?